Depois de 84 anos, cá estou eu novamente. Eu nem sei quando que foi a última vez que eu apareci aqui para relatar para vocês sobre o meu diário de leitura do Bolshoi Confidencial. Mas hoje é muito especial, porque faltam menos de 50 páginas para eu terminar esse livro que foi muito meu amor e ódio por quase 4 meses, e também porque eu cheguei no momento mais especial do livro para mim, as últimas páginas, e falando sobre a maravilhosa quem? Vou mostrar pra vocês, espera aí. Carmen, maravilhosa, gente, sou a louca sim, confesso, lindíssima, essa daqui veio da Espanha e eu sou completamente apaixonada. Carmen, com certeza, é assim, o melhor repertório ever. E no livro fala sobre a transformação, né, de que foi criar Carmen para o repertório. Antes, Carmen era uma ópera com as melodias criadas por Georges Bizet, que era francês. E aí, em 67, uma bailarina chamada Plisetskaya, Plisetskaya, não sei pronunciar. Ela propôs essa transformação de transformar a ópera de Carmen em um balé, e aí teve muita treta que eu não sei até que ponto eu posso falar pra não ser spoiler. Tem noção? Porque esse livro, ele é um livro totalmente de curiosidade, né? E é um livro informativo sobre vários repertórios e histórias da Rússia, do balé, de tudo relacionado a isso. Então eu não sei até que ponto eu posso falar pra vocês e quanto que isso vira um spoiler. Mas eu vou falar assim, um breve resumo. Talvez tenha spoiler, gente, nesse vídeo por completo. Mas peço desculpas, eu realmente não sei como fazer isso sem contar um pouquinho da minha emoção lendo esse livro nesse momento, né? Porque não foi uma emoção no início da leitura. E aí teve muita treta, teve treta com figurino, teve treta com cenário, porque tem a questão, né, da Rússia ser muito conservadora e Carmen era algo, tipo, muito revolucionário pra época, a gente sabe. E eu abri aqui numa página que, pra mim, foi, assim, uma frase perfeita, que é: Plisetskaya, não sei se é assim que se pronuncia, nunca perdoou a declaração ignorante de Furtseva de que ela e seus colaboradores haviam transformado a heroína do povo espanhol em uma prostituta. Gente, essa frase diz totalmente sobre tudo que envolve Carmen, toda a questão da história e dela ser amante, né, de Dom José, que era casado com Micaela, e depois ela conheceu Escamilo, que era um toureiro que estava fazendo uma tourada na cidade, que é Sevilha, na Espanha. Então, assim... E aí tem todo o preconceito e as questões sociais da época em cima de Carmen. Enfim, gente, toda a história que eu não vou contar aqui, mas eu sou completamente apaixonada. E eu amei essa frase porque eles... o contexto, né, do Bolshoi em si implicou muito com quando eu digo Carmen, a história em si, né, nas representações dos figurinos. Então, aqui cita o fato do figurino da bailarina ser decotado e aparecer a coxa, e aí ela fazia uma dança sensual na cadeira com um bailarino que seria Dom José e Escamilo também, e aí... eles julgavam isso, não podia, enfim. Então foi a primeira vez que Carmen foi coreografada, foi em maio de 1967. Eles não queriam que Carmen fosse algo muito disseminado por não ser algo que eles acreditavam muito e que eles achassem certos, vamos dizer assim. Bom, gente, é isso. Daqui a pouco não, quando eu finalizar esse livro eu volto pra falar com vocês, porque eu nem sei, pra falar a verdade, quando que eu gravei pra vocês sobre o livro. Enfim, eu leio um pouquinho dele a cada dia, mas assim, a passo de formiga, 3 páginas, 5 no máximo por dia. Mas daqui a pouco eu volto, quando eu terminar, eu estou na quarta-feira e eu queria muito terminar até o final de semana. Será que eu consigo? Não sei, mas eu queria muito, porque eu tô com outro livro pra ler que tá ali, inclusive, ó. Tá vendo? É o Milagre da Manhã. E aí eu quero ler muito ele, mas ainda tô lendo esse. Aí eu quero terminar até o final de semana, eu espero que eu consiga.
Bom, pessoal, estou vindo aqui para dar algumas informações finais, né? Atualizar vocês e contar algumas curiosidades. É capaz sim que vocês possam considerar isso como um spoiler. Então já deem uma puladinha nessa parte, por favor. Mas eu não sei até que ponto é um spoiler nesse tipo de livro, porque ele é um livro totalmente informativo. Então, em qualquer lugar que você vai pesquisar sobre, você encontra algumas dessas informações e outras que são totalmente exclusivas no livro, entende? Então eu não sei muito dosar até que ponto seria um spoiler, mas eu notei algumas coisinhas que eu achei interessante e eu vou compartilhar com vocês agora. São bem gerais assim no livro, até porque eu já terminei e depois eu falo um pouquinho sobre essa finalização. E aí no meio, né, enquanto fui lendo, eu fui anotando para que esse vídeo não ficasse tão longo, de eu sempre parar e falar pra vocês, depois voltar pra leitura. Eu achei que não seria tão saudável fazer isso no meio da leitura sempre. A primeira coisa é que os bailarinos fumavam para manter os corpos magros. Sim, gente, nada muito do que a gente não sabe, dessas exigências das companhias mais pesadas, assim, mais oficiais, ainda mais o Bolshoi, ainda mais naquela época. Então eles fumavam para que eles conseguissem manter os corpos magros. Os repertórios como Labaider, Esmeralda e Lago dos Cisnes foram remontados várias vezes para reforçar os ideais da época. Se algo antigo não estivesse de acordo com o governo atual, eles refaziam a cena ou o ato. Né? Se eu não me engano, teve Romeu e Julieta também, que foi remontado inúmeras vezes, e Carmen, que também foi remontado inúmeras vezes, e isso tem relato aí no vídeo que eu gravei quando eu tava lendo, porque assim, é óbvio que tinha que ter uma parte eu relatando sobre Carmen, porque eu sou apaixonada. Então esses são alguns dos espetáculos, alguns dos repertórios que realmente foram assim, remontados várias vezes, até que eles estivessem de acordo com os ideais da época e que não pudesse ser uma ameaça, né, para a política naquele momento. Após a Revolução Russa, em 1917, o Bolshoi ficou muito precário e muitos funcionários e bailarinos começaram a ir embora ou a se demitirem, e para isso não ocorrer nessa época, Stalin começou a se interessar demais pelos acontecimentos do teatro e com isso concedeu privilégios e benefícios como locações, spas, prêmios e dinheiro. E em troca deviam se comprometer a cultivar um repertório soviético, é óbvio, rigidamente definido e manter uma atitude comunista apropriadamente alegre, porque naquela época as pessoas meio que mantinham a classe para estarem de acordo com o governo, mas muitos bailarinos não concordavam com o que acontecia, entende? Eles foram manipulados, entre aspas, eles ganhavam algumas coisas e em troca, né, o teatro ia ter um desenvolvimento maior, eles iam fazer mais peças, eles iam focar, né, um tempo a mais em investimento no teatro, coisa que não tinha de vez em quando, porque era realmente para manter as aparências e como forma de manipulação do povo rico, né? Porque o povo pobre não tinha no teatro, era muito difícil. Para finalizar essa partezinha, eu escrevi assim: na balança havia mais do que prêmios e viagens ao spa. Tinha a segurança pessoal que poderia ser garantida ou perdida, porque, como eu disse, muitos bailarinos não estavam de acordo com esses acontecimentos e eles meio que manipularam os bailarinos nesse quesito do spa, de desenvolver o teatro, que eles pudessem ter mais repertórios, né, para estrelarem, enfim. Então, se você estivesse de acordo com isso e fizesse as exigências do governo da época, você tinha a sua segurança. Caso contrário, você se revoltasse ou você disseminasse a tua crença ou algo contra o governo, tu perderia a tua segurança e meio que vocês já sabem o que acontecia. Ou a pessoa ia para outro país ou a pessoa morria mesmo. E aí entramos na temática da Primeira Guerra Mundial. O governo buscou bailarinos jovens para encenarem os espetáculos, para eles tirarem o foco da guerra, para que fosse uma distração nesse momento tão trágico. Então, nesse momento de Primeira Guerra Mundial, tem vários não, mas tem tipo alguns relatos pesadinhos do que estava acontecendo na época e coisas que, enfim, gente, não vou contar porque eu acho que isso já chega a ser um spoiler. O que eu tô falando é mais curiosidade, mas se você considerar como spoiler, por favor, já digo que pule essa parte, tá? Então, eles usaram o teatro nesse momento, os repertórios, as apresentações, para que fosse uma distração da época, realmente tirasse meio esse foco da Primeira Guerra. E aí,
Durante a guerra, sirenes eram tocadas para avisar as pessoas que elas teriam que correr para ficarem abrigadas no metrô, pois uma bomba estaria vindo em direção ao país. Gente, é muito louco, né? Tipo assim, as pessoas estavam fazendo essas coisas normalmente na rua, e aí do nada, tipo, obviamente que tinham soldados, tinha o exército na rua, mas do nada... Tô mexendo muita mão, né? Mas do nada, tocava uma sirene e eles tinham que correr para se protegerem, sabe? Tipo, nesse momento de guerra, não só na Rússia, mas em vários outros países. É muito louco isso. E aí, isso conta, bem especificadinho no livro também, tá? Isso aqui foi só uma curiosidade que eu achei que seria interessante compartilhar com vocês. Uma parte do teatro foi bombardeado, né, durante a guerra, e a maioria dos guardas que estavam tomando conta morreram no conflito, porque eles meio que tinham que proteger o teatro também de invasões, essas coisas, porque era um monumento e ainda é um monumento até hoje, é muito importante na Rússia, né? O teatro, obviamente, teve que sofrer reformas novamente. Não só essa reforma da guerra, como outras inúmeras reformas que falam a todo momento no livro, tanto a questão de antes ser um teatro e depois realmente ter virado o Bolshoi, mas em 2005... ou 2006, mais ou menos, o Bolshoi ele fechou para reforma e só reabriu em 2011. Então, olha só que loucura, muito tempo de reforma, até porque é um teatro enorme e tem cada detalhe, então demorou realmente muito tempo. Seria um sonho conhecer, obviamente, a gente sabe. Mas, por enquanto, ficamos nas fotos e ficamos no livro. Mas isso é também uma curiosidade que eu acho que eu não contei pra vocês, e também porque tem mais a ver com o finalzinho. E acho que é isso, gente. Tem coisas que eu deixei realmente pra quem quiser ler o livro, mas ainda continua sendo o que eu falei, né? É um livro muito informativo e às vezes eu acho que ele meio que se perde, depois ele recupera o que ele estava falando antes, e isso atrapalha um pouquinho a minha leitura. Eu acho que não fica com uma fluidez legal pra ler um livro. Ele não é um livro, por exemplo, que você lê ele muito rápido. Ele requer tempo, entende? Não tem como fazer uma leitura corrida, porque ele é realmente um livro muito pesado, tem muito conteúdo, tem muita informação. Então, assim, é um livro que eu posso dizer que ele é um livro de estudo, sabe? Não é pra você ler um livro de história, sabe? Uma história normal, um romance. Ele é realmente um livro conteudista, então você meio que tem que estudar cada parte. E talvez seja por isso que eu não gostei tanto dele. A questão, né, nem eu não ter gostado do livro, mas é que quando eu comecei a ler ele, que foi no ano passado, como eu disse na parte 1 desse vídeo, que eu estou deixando aqui no card pra quem quiser conferir. Esse vídeo aqui é a parte 2, porque senão ia ficar enorme esse diário de leitura pra vocês. Mas na primeira parte, lá na introdução do vídeo, eu falei que eu comecei a ler ele em 2019, levei 2 meses pra chegar mais ou menos na metade do livro, e aí eu decidi pegar esse livro depois, né, nesse ano de 2020, pra terminar ele, né? Só que mesmo assim ainda queria devorar ele muito rápido, e eu acho que talvez eu não tenha aproveitado tanto a leitura por me dedicar o meu tempo só a esse livro, sendo que ele é um livro de estudo, então é realmente muito pesado pra você ler só ele direto. Então talvez se eu lesse ele com outro livro que eu quisesse ler no momento e dividisse o meu tempo, porque ele é um livro de estudo, então eu lia um pouquinho, aprendia um pouquinho, e lia um livro de história normal do jeito que eu gosto, e aí depois voltava pra ele, entende? Foi algo que eu vi que seria melhor, então tô dando esse conselho pra vocês. Talvez ele realmente se encaixe como um livro conteudista e de estudo sobre o Bolshoi. Nesse quesito eu realmente não gostei, fiquei muito perdida, eu achei o livro muito mal estruturado, com capítulos enormes, né, isso eu deixo claro, mas assim, você tira muita informação sobre ele. Se você não tem interesse sobre o assunto, eu acho que não vale a pena. Tipo assim, se você for um leitor nato e que queira ler esse livro, por exemplo, eu acho que talvez não seja tão interessante. Mas se você é bailarino e quer se desenvolver no meio, quer conhecer um pouquinho mais da história, eu acho que vale super a pena, mas tentando ir mais pra esse lado que eu falei, de estudar o livro e não ler ele. Eu acho que você estudando, né, usando esse livro como uma forma de estudo, você vai conseguir adquirir muito mais conhecimento e meio que gravar cada partezinha daqui. Por exemplo, eu lembro tudo que eu li no final, mas talvez no início eu não lembre tanto, por conta de jogar muita informação, eu for perdendo as que eu li e agregando as que eu tô lendo agora.
Vocês entendem? É um pouquinho confuso. Mas, tipo, obviamente não me arrependo de ter lido esse livro. Eu queria muito terminar ele. Eu demorei mais ou menos uns 5, 6 meses, acho que é demais, uns 5 meses. Acho que uns 3 em 2020, 2 em 2019, pra terminar esse livro. Realmente é um dos livros mais grossinhos que eu já li. Ele tem um total de 406 páginas. E tem, tipo, mais de 50, 60 páginas só com bibliografia, tá? Então, tipo, é muita coisa de bibliografia e que não é pra ler, né? Então, realmente termina na página 406. Ó, isso tudo aqui, essa grossura do livro, tá vendo? É a bibliografia, então ele engana um pouquinho. Na verdade, o livro é isso aqui. E graças a Deus eu consegui terminar, estou muito feliz. Não foi um livro tão proveitoso pra mim, talvez em outro momento da minha vida eu precise ler ele novamente como um livro de estudo, tá? E não tentar ter uma fluidez na leitura, porque realmente não dá, ele é um livro denso, com muito conteúdo, com muita informação, então não tem como você assimilar tudo de uma vez só. Mas eu super recomendo pra quem tá no meio, pra quem quer estudar sobre, vale super a pena mesmo. Esse livro eu ganhei em um sorteio, eu não sei mais ou menos quanto ele custa, mas eu acredito que ele deva custar em torno de 50, 70 reais. Mas como ele é um livro de estudo, né, eu acho que vale super a pena. Tem muita informação, gente, assim, muita informação. Eu me arrependi muito de não ter marcado algumas partes que são muito importantes. Isso, talvez, eu realmente vou fazer uma releitura. Não vai ser agora, vai ser, assim, quando eu tiver muito afim, daqui a anos. Quando eu realmente vou fazer uma releitura, eu vou marcar as partes importantes e eu vou usar esse livro como um livro de estudo. E não pra, tipo, jogar tudo de uma vez só na minha cabeça como um livro normal, porque não dá. Eu gosto muito desse tipo de vídeo, eu consumo demais diário de leitura. Eu achei interessante trazer o diário de leitura desse livro, porque achei que tinha tudo a ver, né, aqui com o canal, e também porque eu tava em um dilema em ler e não ler, e o fato de eu estar gravando o diário de leitura pra vocês iria fazer com que eu me prendesse e lesse esse livro. Mas é realmente isso, ficou meio perdido, meio cagado esse diário de leitura, talvez, mas eu achei que também ficou legal e por ser um vídeo diferente, acho que valeu a pena. Então foi esse o livro Bolshoi Confidencial do Simon Morrison, Os Segredos do Balé Russo desde o regime czarista até os dias de hoje. Eu acho que já passou vários repertórios por aqui, já passou o Lago dos Cisnes, já passou o Quebra-Nozes, Dom Quixote, Carmen, Romeu e Julieta, A Bela Adormecida, se eu não me engano. Fala muito sobre repertórios específicos lá da Rússia. Por exemplo, tem o Córrego Límpido. Nunca ouvi falar na minha vida, mas fala muito sobre repertórios que são muito famosos lá na Rússia, que realmente foram criados pra exaltar o governo. Fala sobre Espartacus também, lembrei, fala sobre Espartacus. Enfim, gente, eu acho que vale super a pena, principalmente a partezinha final que fala sobre Carmen, que eu achei maravilhoso, tá bom? Fala sobre Ana Karenina, olha o sotaque, Ana Karenina, não sei se é assim que se pronuncia, que tem um filme, né, que tem um livro, mas que teve um repertório criado pela Maya Plisetskaya, que era uma bailarina muito famosa da época também, que fez muita diferença na história do Bolshoi. Enfim, gente, quem puder e tiver oportunidade, leia esse livro, né, se caso você tiver interesse sobre o assunto, mas, por favor, entendam que esse livro requer tempo de leitura, tá? Não façam que nem eu fiz, realmente dediquem um tempo para estudar esse livro e não tentar consumir ele o mais rápido possível. Então fica aqui o meu diário de leitura, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam aqui embaixo para conferir os próximos vídeos que eu vou lançar aqui no canal, e também ative o sininho de notificação para não perder nenhum deles. Já deixa seu like para eu saber que vocês gostaram muito desse tipo de vídeo e que em breve eu possa trazer outro diário de leitura sobre um outro livro de balé ou um outro livro que eu esteja muito à vontade para ler e compartilhar aqui com vocês. E também comentem aqui embaixo se vocês já leram esse livro ou se vocês realmente têm vontade de ler esse livro. E pra finalizar, eu prometo, não esqueçam de conferir a parte 1 que eu estou deixando aqui, porque senão esse vídeo ia ficar enorme, então eu dividi em 2 partes. Então tá tudo linkado aqui nos cards para que vocês possam conferir. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!